O segundo produto de vetores que nós vamos estudar é o chamado produto vetorial. Diferente do produto escalar, o resultado de um produto vetorial é um vetor. Então vamos ver como que esse produto é calculado. Suponha que você tenha dois vetores no espaço, então dois vetores no R3. O produto vetorial entre esses dois vetores é representado por essa notação, então é representado por esse x entre U e V. Talvez vocês encontrem também essa notação, certo? Esse chapéuzinho para denotar também o produto vetorial. E ele é definido como o vetor formado por essas coordenadas aqui. Certo? Então, são coordenadas que envolvem a coordenada x desse meu vetor, envolve as coordenadas y e z dos vetores U e V. A coordenada y envolve as coordenadas x e z dos vetores, e a coordenada z envolve as coordenadas y e z dos vetores originais. Então, o resultado de um produto vetorial é um vetor também do R3, também um vetor no espaço. Mas lembrar dessa fórmula pode ser um pouco difícil, certo? A gente pode se confundir nesses índices. Então, existe uma forma mais simples da gente memorizar a expressão do vetorial. Esse produto vetorial pode ser calculado com a ajuda, na verdade, de um determinante de uma matriz 3x3. Como vai funcionar esse determinante? Na primeira linha da nossa matriz, a gente vai colocar os vetores I, J, K. Depois a gente vai ver como que a gente vai trabalhar com esses vetores, porque aqui em cima tem vetores e aqui embaixo tem números. Então, na primeira linha eu vou colocar os vetores. Sempre vão ser os vetores, tá? Sempre I, J, K. Na segunda linha da matriz que eu vou calcular o determinante, eu vou colocar necessariamente as coordenadas do primeiro vetor que aparece aqui no produto vetorial. E na terceira linha, perdão, as coordenadas do segundo vetor que aparece. A gente vai ver que o produto vetorial, ele não é comutativo, então eu tenho que tomar cuidado com a ordem com que eu coloco os meus vetores. Se eu vou fazer o vetorial V, primeiro as coordenadas de U e abaixo as coordenadas de V. E aí a gente vai calcular esse determinante, eu vou fazer num exemplo, e vamos chegar exatamente nessa expressão que nós temos aqui em cima. Então eu deixo de exercício para vocês verificarem. Pensem que o I, J, K são números, certo? Pensem como se eles fossem números fixos, deixa eles ali quietinho como vetores, e calculem esse determinante 3x3 usando as operações, né? As primeiras diagonais principais, depois as diagonais secundárias, trocando o sinal, e a gente vai chegar exatamente nessa expressão aqui em cima, certo? Então, nessa expressão aqui. Esse determinante é uma forma de memorização, mas a gente vai ter que tomar cuidado na hora de calcular, porque aqui em cima a gente tem vetores. E aí eu coloquei essa observação em vermelho, bem em vermelho mesmo, porque o produto vetorial só está definido para vetores no espaço. Eu não posso calcular o produto vetorial para vetores no plano, certo? Então vamos fazer um exemplo. Com um exemplo a gente vai falar sobre como usar aqueles vetores I, J, K no nosso determinante. Então vamos fazer o produto vetorial entre os vetores U e V nessa ordem necessariamente. Então aqui a gente vai colocar o vetor I, o vetor J e o vetor K sempre na primeira linha. Na segunda, as coordenadas do primeiro vetor, então 1, 5 e 0. E na última linha, as coordenadas do segundo vetor. Então, tem que tomar cuidado com a ordem, certo? Como que a gente faz o cálculo do determinante 3x3? A gente duplica as colunas. Então, eu vou duplicar aqui em amarelinho. E agora eu vou fazer a minha conta. Nessa primeira multiplicação, eu vou ter 5 vezes 1 vezes o vetor J. Então, aqui eu vou escrever 5I. 5 vezes o vetor I. Então, eu vou manter o vetor I, mas eu vou multiplicar pelo produto dos dois números que aparecem nessa diagonal. A mesma coisa na segunda diagonal. Então, mais 0J, o número 2 vezes 0 vezes o vetor J, e na terceira diagonal, menos 6
vezes o vetor K. Então, estou calculando o determinante 3 por 3. Agora, vamos fazer as diagonais secundárias. Aqui eu tenho 10 vezes K, mas como é uma diagonal secundária, eu vou mudar o sinal do resultado. No segundo produto, eu tenho 0, 6 vezes 0 é 0, então menos 0 vezes I. E na terceira diagonal, eu tenho 1 vezes o vetor J, 1 positivo, trocando o sinal, eu fico com 1 negativo. E o que a gente vai fazer agora, então, para chegar, enfim, no resultado do produto vetorial? A gente vai juntar onde estão os vetores I, os vetores J e os vetores K. Então, a gente vai juntar cada tipo desses vetores. Como vai ficar, então? Eu tenho 5i e aqui eu tenho menos 1, aqui embaixo. Opa! Peraí que eu circulei o errado. Eu tenho 5i e aqui eu tenho 0, então eu vou ficar com mais 5 vezes i. Com o j eu tenho esse e esse, então menos 1j. E com o k eu tenho esse e esse, então eu tenho menos 16 vezes k. Ou seja, o resultado do meu produto vetorial é essa combinação linear de vetores que a gente já viu que a gente pode escrever da forma 5 menos 1 e menos 16, porque eu estou usando os vetores da base canônica. Então, a coordenada que está com i é a primeira coordenada do vetor, o número que está com j é a segunda coordenada e o número que está com k é a terceira coordenada, como a gente viu na aula da semana passada, quando a gente falou de decomposição de vetores e dos vetores canônicos IJK. Portanto, o resultado do meu produto vetorial é um vetor, 3 coordenadas, eu não vou somar, certo? Esse é um erro muito comum. O resultado é um vetor também de 3 coordenadas. Vamos fazer mais um exemplo. Agora a gente vai calcular o produto vetorial entre V e U. São os mesmos vetores de antes, só que agora primeiro eu vou calcular com o V e depois com o meu vetor U. Então, eu tenho lá I, J e K. Primeiro as coordenadas do V. Segundo as coordenadas do U. Vou duplicar as minhas colunas, as minhas duas primeiras colunas. 2 e menos 6, 1 e 5. Agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido. Se você está com dúvida ainda de como calcula determinante 3 por 3, pausa o vídeo, tenta fazer e depois confere se a sua resposta bateu com a minha. Primeiro produto, menos 0i. Segundo produto, mais 1j. Terceiro produto, mais 10k. Voltando, mais 6k. Menos 5i, e aqui mais ou menos, né, 0 vezes o vetor j. Então, juntando todo mundo que tem i, eu vou ficar com menos 5, aqui tem i, então menos 5 vezes o i, o j eu tenho 1j, e o k eu tenho 16. Portanto, o meu vetor resultado é menos 5, quem está com i tem que respeitar essa ordem, depois quem está com j e depois quem está com k. Então, mais uma vez, sempre o resultado de um produto vetorial é um vetor do R3. E agora eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. No item a gente fez o produto vetorial, deixa eu afastar um pouquinho, entre U e V. E aqui a gente fez entre V e U, a gente só trocou a ordem, certo? E olha o que aconteceu com o meu resultado. Não deu igual, tá vendo? 5 deu menos 5, onde deu menos 1 deu 1, onde deu menos 16 deu 16. Mas deu o vetor oposto, então eles estão associados. Quando eu troco a ordem aqui dos produtos, eles têm uma associação, eles não são totalmente diferentes. Eles são sim
o oposto um do outro, certo? Então, essa é uma propriedade que vale para qualquer vetor. Vamos voltar aqui. Isso, aqui, ó. Então, vou falar aqui das propriedades aproveitando esse nosso exemplo, certo? Então, a gente tem do mesmo jeito que para o produto escalar uma lista de propriedades que valem. A segunda delas é exatamente o fato de que quando eu troco a ordem, eu obtenho o vetor oposto. Isso devido às propriedades determinantes. Eu estou trocando as linhas de uma matriz e, portanto, o determinante tem sinal trocado. A primeira propriedade diz que se eu fizer o produto vetorial de um vetor com ele mesmo, o resultado vai ser o vetor nulo, certo? Aqui não é zero, aqui é o vetor nulo. Vamos ver se isso é verdade? Vamos verificar através de um exemplo. Então, tá aqui mais um exemplo. Vamos fazer o produto vetorial de um vetor por ele mesmo. Então, eu vou colocar I, J e K. 1, 2 e 3, 1, 2 e 3. Então, agora você pausa o vídeo, faz o cálculo determinante. Você deve chegar na seguinte expressão. Então, você vai chegar em 6i mais 3j mais 2k e depois menos 2k menos 6i menos 3j. Certo? Eu fiz aqui de cabeça, mas vocês podem duplicar as duas primeiras colunas e vão obter essa expressão. E o que que acontece? Um positivo com negativo, um positivo com negativo, um positivo com negativo, respectivamente com os vetores i, j e k. E, portanto, o resultado não vai ser zero, certo? Vai ser 0 vezes i mais 0 vezes j mais 0 vezes k. O que fornece para a gente o vetor com coordenadas 0, 0, 0, também denotado dessa forma e chamado de vetor nulo. Então, essa é uma propriedade que vale para qualquer vetor. O produto vetorial dele com ele mesmo é sempre igual a zero. Vamos ver as outras propriedades que a gente tem. O produto vetorial é associativo, a gente pode sim fazer o chuveirinho, então isso aqui chama-se associatividade. Isso é válido para o produto vetorial, tanto para soma quanto para multiplicação. Então, essas duas propriedades são chamadas de associatividade, uma com relação à soma e a outra com relação à multiplicação por escalar. A gente não vai usar muito essa propriedade, certo? Mas ela ajuda a gente a mostrar algumas coisas teóricas. Qual é a quinta propriedade? Vamos ver. Essa é uma condição muito boa. Quando a gente fizer o produto vetorial de dois vetores que são diferentes, o IV, e o resultado der zero, é porque necessariamente ou um dos vetores é nulo, ou então os dois vetores são colineares. Então, é uma forma da gente verificar colinearidade. O produto vetorial de U e V é igual a zero, isso vai implicar que U e V são colineares. Então, é uma forma da gente verificar se dois vetores no espaço são colineares, desde que eles não sejam nulos, os dois. Certo? Então, essa é uma outra maneira de verificar a colinearidade, além daquela outra de dividir as coordenadas do vetor U pelas coordenadas do vetor V, que a gente viu quando a gente trabalhou com operações de vetores. Essa propriedade 6, eu vou botar um vermelhinho aqui, do mesmo jeito que eu fiz lá para a propriedade do produto escalar. Essa talvez seja uma das mais importantes e está relacionada com uma interpretação geométrica muito importante do produto vetorial. O produto vetorial de dois vetores retorna um terceiro vetor, que necessariamente é ortogonal aos dois vetores iniciais que a gente tinha. Então, eu estou lá no meu R3, eu tenho um vetor U e tenho um vetor V
como eles são vetores, eu posso movê-los no espaço, então eu posso colocar o meu vetor U e o meu vetor V com a extremidade coincidindo, certo? Quando eu fizer o produto, deixa eu mudar aqui a canetinha. Quando eu fizer o produto vetorial desses dois, o resultado vai ser um terceiro vetor que tem a grande propriedade de ser perpendicular ao U e perpendicular ao V simultaneamente. Então, esse vetor aparece em vários contextos quando a gente precisa de um vetor que seja simultaneamente ortogonal a dois vetores dados. Essa propriedade só vale no espaço, já que eu preciso de 3 dimensões, eu preciso ter essa terceira dimensão que vai comportar o resultado do meu produto vetorial. Então, essa propriedade, a propriedade 6, é uma propriedade muito importante. O produto vetorial retorna um vetor simultaneamente ortogonal aos seus vetores dados. As propriedades 7, 8 e 9, a gente não vai usar muito, certo? São algumas identidades associadas ao produto vetorial que são válidas para a gente poder demonstrar algumas coisas, mas aqui no nosso contexto a gente não vai utilizar muito elas. Das 3, eu destacaria essa propriedade que é usada na física. Na física costuma-se definir o produto vetorial entre dois vetores, U e V, quando eu tenho forças, como sendo o módulo de cada uma das forças vezes o seno. Então, é uma outra forma que os físicos usam para definir produto vetorial, certo? Aqui sempre, porque lá na física esses vetores V vão estar sendo sempre medidos em função de uma magnitude, V e o módulo de V são confundidos, são podem ser trocados um e outro, dependendo do contexto da física que a gente está estudando, certo? Então, essas propriedades finalizam as propriedades associadas ao produto vetorial. Com relação ao produto vetorial, eu falei lá na primeira aula de produtos de vetores que cada um deles tem uma interpretação geométrica. Então, vamos ver qual que é a interpretação geométrica do módulo do produto vetorial de dois vetores. Tem uma maneira bem legal da gente visualizar esse valor do módulo. O que acontece é o seguinte: se eu tenho dois vetores U e V, eu posso sempre colocar os dois coincidindo as suas extremidades. Por quê? Porque vetores são objetos móveis, eu só não posso mudar a direção, sentido e comprimento, mas eu posso movê-los no plano e no espaço. Então, quando eu coloco esses meus dois vetores começando de um ponto fixado, eu tenho aquele ângulo, lembra? O ângulo é calculado com o auxílio do produto escalar. Mas esses dois vetores formam uma figura que é um paralelogramo. Se a gente estender esse vetor verde, se a gente pegar o nosso vetor V e colocar ele do lado de cá, e pegar o nosso vetor U e colocar lá na extremidade do vetor verde, né? Se a gente fosse fazer uma soma de vetores, a gente teria essa figura, essa figura geométrica chamada de paralelogramo. E uma propriedade bem interessante que a gente tem é que em alguns contextos eu posso estar interessado em calcular a área desse paralelogramo, a área do paralelogramo formado pelos vetores U e V, ou então formado pelos pontos A, B, C e D, certo? Se eu tiver os pontos, eu tenho os vetores também. Se eu tenho os pontos, eu posso definir o vetor U como vetor AB e o vetor V como vetor AC. Então, se eu estou interessada no cálculo dessa área, basta eu fazer o produto vetorial entre os meus vetores e tirar o módulo depois desse vetor. Então, a área desse paralelogramo ABCD é o produto vetorial de AB e AC e eu tiro o módulo desse resultado. Então, aqui deixa eu só colocar o AB é o vetor U nesse contexto, nesse meu desenho, e o vetor AC é o vetor V, certo? Então, essa é uma das interpretações geométricas associadas ao produto vetorial.
E se eu tenho esse paralelogramo, eu posso pensar, deixa eu afastar aqui para mostrar um pouquinho. Eu posso pensar nesse triângulozinho aqui, ó, que é metade do paralelogramo. Então, se eu tenho 3 pontos A, B e C, e quero calcular a área do triângulo formado por A, B e C, basta eu usar essa expressão. A área do triângulo é a área do paralelogramo dividido por 2. Então, na verdade, eu acho que essa do triângulo acaba aparecendo em mais contextos. Se nós temos 2 vetores que formam esse ângulo θ, se eu considero o triângulo formado por esses vetores, a área desse triângulo é dada por essa expressão. Vamos fazer um exemplo? Vamos lá. Calcule a área do triângulo com vértices nessas 3 coordenadas. Percebam que aqui eu estou falando de 3 pontos no espaço, certo? Então, eu não poderia usar aquelas fórmulas que a gente conhece lá da geometria, no plano, porque eu estou falando de pontos no espaço. O ponto A tá mais ou menos aqui assim, lá atrás, no plano YZ. O ponto B, ele é 4, 1 e menos 1, então ele tá para baixo aqui do plano. E o ponto C, ele tem coordenadas 2, 1 e 3. E 3, eles devem estar, acho que vai ficar ruim de enxergar, mas em algum lugar ele tem uma unidadezinha para cima, assim, eles estão meio trocadinhos esses pontos. O ideal é desenhar no GeoGebra porque a gente tá vendo uma vista meio de lado desses pontos, por isso pode ficar um pouco complicado de enxergar esse triângulo, certo? Então, sugiro que vocês coloquem os 3 pontos no GeoGebra. Dá para montar o triângulo bem bonitinho lá e até mesmo pedir para calcular a área do triângulo e comparar com a nossa resposta que a gente encontrou. Então, vamos lá. Calcule a área do triângulo formado por esses vértices. Então, vamos imaginar que eu estou olhando o meu desenho de frente, certo? Então, eu tenho aqui o ponto B, o ponto C e o ponto A. Eles formam um triângulo. Poderia chamar qualquer um dos 3, vai ser independente, certo? Da maneira como eu ordenar os meus vértices. A área desse meu triângulo vai ser o módulo do produto vetorial de AB por AC dividido por 2. Aqui vai ser o módulo do nosso vetor, certo? Ah, professora, mas se eu fizesse BC e BA, vai dar também. Qualquer ordem aí que você adotar dos seus vetores vai fornecer um triângulo que tem a mesma área. Todos os triângulos aí vão ser equivalentes em termos de área. Então, vamos lá. Quem que vai ser o nosso vetor AB? Então, vamos relembrar lá das nossas primeiras aulas. Se eu tenho pontos, as coordenadas do vetor são as diferenças entre as coordenadas do ponto B menos o ponto A. Ponto B tem coordenadas 4, menos 1 e 1. A tem coordenadas menos 1, 0 e 2. Portanto, as coordenadas do nosso vetor AB vão ser 4 mais 1, 5, 1 menos 0, 1, 1 menos 2, menos 3. Então, essas são as coordenadas do meu vetor AB. Quem são as coordenadas do vetor AC? C menos A. Então, vamos lá olhar quem que são as coordenadas do vetor C. E eu vou duplicar aqui as coordenadas do meu ponto A. Vou afastar um pouquinho, mas já aproximo. 2, 1 e 3. Então, tá aqui, 2, 1 e 3. Portanto, as coordenadas do meu vetor AC vão ser 2 mais 1, 3. Tá, aqui para ficar igual do de cima. 3, 1 menos 0, 1. 2 menos 3 menos 2 igual a 1. O que mais que eu preciso agora? Eu preciso calcular o produto vetorial entre AB e AC. Eu deixo de exercício, então parem o vídeo e calculem qual é o produto vetorial desses dois vetores. Faz o cálculo. Já fez?
Fez a continha? Então agora você vai chegar no seguinte resultado: 4 menos 14 e 2. Eu já fiz a minha conta aqui do ladinho. Então esse é o resultado do produto vetorial. Não esquecendo que o resultado do produto vetorial é um vetor. Gente, eu falo isso o tempo todo porque é um erro muito comum. Os alunos erram isso e esquecem disso. O que mais que eu preciso para saber a área? Eu preciso do módulo. Olha só como pode dar confusão. Esse cara é um vetor. Se você responder que isso aqui é um número, sei lá, 5, você vai estar tirando o módulo de um número. E não é isso que a fórmula da área pede pra gente. Quando eu faço o módulo do produto vetorial, eu estou fazendo o módulo de um vetor. O módulo do vetor é o tamanho do vetor. Como que a gente calcula o módulo de um vetor que está no R3? Raiz quadrada de 4 ao quadrado mais menos 14 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, não pode esquecer que o produto vetorial é um vetor, senão aqui você já vai nem fazer essa conta do módulo, certo? Então, desenvolvendo esses quadrados, eu vou obter raiz de 216. Então, vamos revisar? Calculei o vetor AB, o vetor AC, o produto vetorial entre os dois e o módulo desse vetor resultante do produto vetorial. Portanto, a minha área, esse 3 triângulozinhos significa, portanto, a área do triângulo ABC vai ser dada por quem? Módulo do nosso produto vetorial. Esse seria o valor da área do paralelogramo, mas como nós estamos falando do triângulo, dividido por 2. Então, se você usar a sua calculadora, você vai encontrar que esse valor é aproximadamente 7,35. Como a gente está falando de uma área, a gente coloca UA, unidades de área, certo? Então, acho bem interessante. Coloca no GeoGebra, na versão 3D do GeoGebra Online, você pode procurar. Faz os pontos com aquelas coordenadas que o exemplo está te dando. Monta o triângulo, ele tem uma ferramenta de triângulo e pede para calcular a área. Você vai ver que vai chegar exatamente nesse valor de 7,35 unidades de área. Então, essa é a principal aplicação dentro do nosso contexto do produto vetorial. Além dele fornecer para a gente a área desse paralelogramo e a área desse triângulo, ele fornece um vetor que é simultaneamente ortogonal a 2 vetores dados. Então, essas são as principais informações que vocês precisam lembrar e ter aí no rascunho de vocês, na anotação de vocês, para a gente poder continuar a nossa matéria, certo? Bons estudos para vocês e até daqui a pouco.